Olá, ser feliz no amor ou encontrar alguém especial é o que muitas pessoas querem ao procurar uma relação pela internet. Mas é bom lembrar que através dessa rede de conexões, a pessoa pode tirar vantagens, mas também pode se expor a vários riscos. Relacionamento pela internet é o tema que trazemos para discussão no ponto de vista de hoje. E para discutir esse assunto, temos no estúdio o sociólogo Henrique Varela e o psicólogo Nilson Mendes. Olá, senhores. Muito obrigada por terem aceito o nosso convite. Obrigado. Eu começo por perguntar, por que será que uma pessoa busca uma relação pela internet? A pessoa busca uma relação pela internet para tentar ser feliz, porque todo mundo procura felicidade. E hoje em dia, com as novas tecnologias, o mundo pequeno, como está agora, onde todos podemos interagir daqui com o outro lado do mundo, há essa possibilidade de se relacionar via internet. E nós temos que ter essa capacidade de resiliência, de adaptação. Agora, nós nos adaptamos a essa nova circunstância, a essa nova realidade, com a possibilidade de se relacionar por meio da internet, que pode ser um relacionamento que pode trazer algumas vantagens e também, às vezes, pode trazer decepção. Faço a mesma pergunta para si. Sim, da mesma forma que o Henrique mesmo mencionou aqui, a busca da relação pela internet nas redes sociais não é de agora, já há muitos anos, não é? Desde o aparecimento, surgimento da internet, que houve sempre sites ou páginas ou perfil dos encontros, não é? Intensificamente agora, na era digital, com mais a nível globalizado, com várias opções também das plataformas, não é? Diferentemente do que era antes. O que se traz, qual é o perfil, digamos assim, dos participantes ou das pessoas, do sujeito que procuram o contacto ou então o interesse ou a interação com o outro, do outro lado do perfil, do quadrante, digamos assim, da tela, não é? Em primeiro lugar, digamos que é uma pessoa de certa forma solitário, não é? Que aparece sozinho. A nível das características cognitivas, é a pessoa que não consegue conversar pessoalmente, mesmo que seja a vizinhança de uma casa pela outra, que busca, ou seja, sente mais à vontade ou confortável através da tela. Por outro lado, também a pessoa que muitas das vezes outras características de psicopata ou sociopata que, de certa forma, esconde a máscara para interagir e estabelecer o contato com a outra pessoa, quer a nível do homem, quer a nível das mulheres. Sobretudo a nível hoje que estamos numa era digital mais globalizado, ou seja, a redução da distância, que, digamos assim, tornou-se mais física. Se antes não havia videochamada, hoje já há videochamada, mas as pessoas escondem por detrás da tela, no sentido que não é esconde atrás da tela, mas a pessoa utiliza a tela também para obter vantagem, no sentido de mostrar realmente a sua aparência e também a sua condição, não é? De certa forma, há vantagem sim, há desvantagem, há riscos, há pontos positivos. Quem sabe aproveitar disso, aproveita. Quem não aproveita, sofre consequências acerca disso. Também quem aproveita mal ou quem fez mau uso também e sofre consequências. Mas o mais importante é o benefício da internet também, é isso que podemos discutir através da relação. Trouxe também felicidade, aquilo que o colega Henrique disse, a relação pela internet também, a busca da felicidade, trouxe a felicidade, trouxe o casamento, trouxe o divórcio, diminuiu o impacto entre um país para outro país. Sobretudo, hoje, vimos uma pessoa em Cabo Verde, na América, a relação demora anos por causa do efeito da internet. Então, tudo isso são situações positivas que podemos olhar e observar
perante características individuais. Nilson citou aqui algum perfil ou alguns perfis da pessoa que busca uma relação pela internet. Citou aqui a pessoa tímida, por exemplo, psicopata. Henrique, tem algum outro perfil da pessoa que busca uma relação pela internet? Às vezes a pessoa pode ter alguma timidez ou pode até fantasiar de uma outra pessoa como tendo que uma outra personalidade, tentando ganhar vantagem, tentando ganhar, por exemplo, esse relacionamento via internet, esconde algo. Então, esse esconder por detrás, essa máscara que a pessoa tem, é um risco, é uma desvantagem que pode trazer decepções gravíssimas, quando, por exemplo, a pessoa se encontrar na vida real. Porque esse relacionamento virtual, a desvantagem que pode ter é que, por exemplo, há o isolamento, porque a pessoa está distante, está longe, e esse isolamento por longo tempo pode causar, por exemplo, uma separação. Pode causar ansiedade na pessoa, e essa ansiedade tem as consequências, como, por exemplo, a pessoa pode entrar em depressão, pode ficar triste, fica com alguma decepção, e seria bom que o relacionamento fosse face to face, havendo essa química entre essas duas pessoas. Mas nenhuma garantia, nenhuma certeza nós temos que aquele relacionamento, aquele perfil que aparece ali é o perfil real, que é o perfil daquela pessoa, que num encontro real pode haver essa decepção. Queria só acrescentar ao ponto que o Henrique mencionou aqui, a nível de perfis falsos. Muitas das vezes, perfil falso, chegar à pessoa tem uma tendência ou difamação ou fazer a pessoa acreditar, a aproximação da pessoa, ou seja, dar a característica ou dar a tendência de conseguir a confiança da outra pessoa que está por outro lado. E hoje, justamente nessa era, estamos a ter uma onda de criação de perfis falsos, quer pessoas conhecidas ou públicos, conhecidas pelo público, ou quer pessoas sociais aparentemente que não tem nada a ver, mas a pessoa cria a imagem, ou fotos, fotografias, imagens da outra pessoa para obter algum aproveitamento ou algo em relação à outra pessoa. Como, por exemplo, hoje em Cabo Verde, tendência, sobretudo na camada juvenil que tem estado, criação de perfil falso, para obter dinheiro, para obter, sobretudo a pedir ajudas por causa da dificuldade, ou, ponto mais caricato, carregamento de saldo de telemóvel. Tudo isso é para obter benefícios para si próprio, né? Não só a nível de isolamento ou solidão, mas também uma das coisas que é fundamental a nível, podemos partilhar algumas características de pessoa psicopata, para além de ser fria, não é? Que não pensa em consequências, que estuda, socializa, palpa, desenha detalhes do perfil do público-alvo, digamos assim, pode ser uma criança, pode ser um adolescente, pode ser uma senhora, não é? Mas desenha, acima de tudo, são pessoas com falta de afeto, não é? Uma pessoa carente a nível emocional. Quando, digamos, que uma pessoa fria, a pessoa não transmite ou não corresponde ao sentimento do outro, mesmo conhecendo o outro, que gosta, que apaixona, deixa o outro, faz com que outra pessoa fique apaixonada, depois ausenta. Muitas das vezes a relação pela internet também dá essa quebra, não é? Como o Henrique disse aqui, torna um fator decepcionante, não é? A pessoa se decepciona porque de tanta maneira que foi mimada, que foi atenciosa, ela cria fantasia em torno da pessoa que está a conversar. Fantasiou acerca da pessoa, digamos assim, a vítima, não é? A vítima entregou no total, depois a pessoa, o agressor, muitas das vezes entra com abuso físico, abuso sexual, abuso financeiro, ou seja, retira o dinheiro, dá um golpe, digamos assim, a nível de criança, que digamos assim, certo ponto, a nível de pedófilos que existe entre nosso meio. Exato. Sociólogo Henrique, essas pessoas que entram em contato com outra pessoa através da tela,
selecionam perfis da pessoa que vão manipulando, entre aspas, digo manipulando entre aspas. Tem uma seleção do perfil da pessoa que vão tentando ludibriar, tipo assim? Naturalmente que sim, porque a pessoa não escolhe assim aleatoriamente por escolher. Tenta, por exemplo, pesquisar, tenta ir no perfil daquela pessoa, tenta ver a relação dos amigos que tem e essas amizades que essa pessoa tem e procura ver se nesse tipo de relacionamento com essas pessoas, se esse indivíduo consegue se adequar, consegue se ajustar à personalidade daquela pessoa com quem está à busca de um relacionamento. Não é à toa, ou seja, busca algo que tem sintonia. E muitas das vezes faz um caminho secundário. Exatamente. Faz um caminho, por exemplo, para chegar a Silvânia, posso chegar através do Henrique. Do Nilson para chegar lá. Exato. Não é? E a pessoa tenta fazer exatamente esse caminho que o psicólogo Nilson está a dizer, tenta algum subterfúgio para chegar lá. Tipo, busca uma assessoria, não é? Para saber como chegar àquela pessoa e para ter mais detalhes. Porque nem sempre a pessoa abre o jogo à primeira. Então, pode esconder alguns sentimentos, pode esconder algo que não quer que a pessoa saiba em primeira mão. Então, essa pessoa recorre a essa outra pessoa tentando buscar mais informações e tendo essas informações para ver se são informações que encaixem nesse perfil para o tal relacionamento. E só para acrescentar nesse aspecto, podemos referir tudo isso, mas também há outros aspectos que são mais claros, não é? Pessoas que querem isso, aceitam isso como naturalidade. Eu posso adicionar, por exemplo, Facebook, posso adicionar a Silvana na rede dos meus amigos e mandar uma mensagem ou ligar, naturalmente a Silvana poderá corresponder à minha mensagem, à minha chamada telefónica de uma forma natural. Não podemos olhar também só a estratégia que a pessoa que quer entrar, que quer a busca de um relacionamento faz, mas também a aceitação, o querer, a vontade, também a nível da decisão, porque há pessoas certas que sempre à procura de algo, ou nova amizade, ou novo amor, ou amor colorido, digamos assim, na rede social, mesmo sabendo dos riscos, mesmo sabendo das consequências, mesmo sabendo que não foi anteriormente feliz ou teve uma satisfação, mas sempre estão à procura desse parâmetro porque, de certa forma, estão abertos enquanto ao sistema, digamos, individual. No meio virtual, no mundo virtual, é possível ter uma relação consolidada através do meio virtual? É possível sim, desde que esses pontos estejam devidamente alinhados, devidamente ajustados e pode-se converter essa comunicação virtual numa comunicação real. Então, tendo esse contacto do virtual para o real, esse contacto a partir do momento que passa a ser real, que a pessoa passa a conhecer a química da outra pessoa, ali pode ter uma atração pela positiva e assim se começar um relacionamento mesmo de facto. Porque a partir dali... E caso não houver esse contacto real, mas apenas o contacto virtual? Pode ser desde que as duas pessoas usem da verdade, sejam verdadeiras, sejam elas mesmas, não é? Não havendo nenhuma falsidade. Pode ser que é possível, sim, estabelecer um relacionamento ótimo a partir dessa via. Que ninguém esconda nada, que seja uma relação de um jogo aberto. A única diferença é que é de longe, que é à distância. Mesmo assim, sendo à distância, você pode ser autêntico, pode ser verdadeiro, pode conseguir ter um discernimento para fazer um equilíbrio sentimental nessa relação. Nilson, é possível ter uma relação consolidada através do mundo virtual? Certo, é possível e existe provas, existe várias pessoas a vivenciarem isso, não é? O segredo está na confiança, a forma da comunicação, a forma da atenção, a disponibilidade também entre ambas,
do relacionamento, independentemente do bairro, ou do concelho, ou do país, ou da ilha, seja onde for, desde que houver ingredientes que sustentam essa relação, não é? O fundamental quando não há a confiança, quando não há uma comunicação, sobretudo comunicação clara, que hoje a interação dos seres humanos necessita e precisa, estão à procura disso, a implementar cada vez mais, uma comunicação clara e eficaz, direcionada diretamente para a pessoa, não é? Há todo o sentido de ter um relacionamento eficaz. A confiança leva também outra patamar, que é a segurança. Uma pessoa segura daquilo que está a fazer, daquilo que quer, daquilo que pretende fazer, quer a nível direto e a nível virtual, também quer com a outra pessoa, independentemente da distância ou do estado que a pessoa se está. Mas não me parece ser um risco, porque há pouco os senhores acabaram por citar algum perfil das pessoas que estão por detrás da tela e entre esses perfis está o golpista? Sim, há sempre riscos, é por isso que sobretudo a nível hoje em dia de redes sociais, Facebook, como por exemplo o Messenger, que há a facilidade de adicionar pessoas que não conhecem, simplesmente tem uma rede de contactos ou amigos em comuns, mas não conhece. Então é isso, o conselho que eu posso dar agora aqui é ter sempre a garantia, ou seja, se conhece a pessoa e quem são amigos em comum. Se conhece realmente amigos que têm em comum. Agora, Silvana pode fazer um pedido de amizade no Facebook, sei que conhece o Henrique, ou alguma vez no post do Henrique que a Silvana comentou, ou então foi identificada disso. Isso são, de certa forma, ferramentas que possamos ter a segurança com o contato. Por outro lado, também, a nível dos conteúdos que a pessoa faz postagem no Facebook, não é? Há conteúdos que olhamos, é uma pessoa, será que é uma pessoa equilibrada, é uma pessoa que está lá, a nível de tempo, número de amigos, tudo isso são alguns sinais, data de nascimento, local, e o percurso que percorre, porque também o Facebook dá não só o Facebook, mesmo a nível de WhatsApp ou Viber também tem essa, o Instagram há essa possibilidade de colocar o percurso. Então tudo isso é para ter uma garantia, para não ser, de certa forma, enganada pela outra pessoa que endereçou o convite. Por outro lado, também a nível dos conteúdos, mesmo aceitando, a nível de conteúdos da mensagem, não é? Troca de mensagem. Há mulheres que já foi vítima, como por exemplo, de agressão verbal, através de áudio, através de mensagem por escrita, por causa do homem, né? Simplesmente aceitam, começam a fazer um certos tipos de mensagem ou comentários que, de certa forma, ofendem a pessoa. Então, nesse sentido que são riscos que a pessoa pode correr. Por outro lado, a aceitação de imediato, independentemente do nosso estado individual de momento, possamos, quero conversar, vamos conversar, é preciso também estar atento, porque, de certa forma, aceitar, por outro lado, essa conversa fica abusivo, né? Abusivo, ultrapassa o limite que foi dado, simplesmente aceita o convite, aceita a conversa, mas a pessoa está ultrapassada. Então, são sinais que possamos estar atentos para não correr o risco que é, como eu disse anteriormente, por detrás da tela não conhecemos, não sabemos quem, a nível da idade, a nível do perfil, se é verdade. Pode ser um atleta ou uma pessoa com foto de atleta ou uma pessoa desconhecida com várias imagens, sobretudo perfis com imagens da natureza, não é? Que são sempre por detrás das perfis falsos, que com intenção
não só de atingir a pessoa, como eu disse, são sempre pessoas que palpam, estudam a sua volta e desenham realmente a vítima que quer estar, mesmo que tenha boa intenção, mesmo que gosta daquela pessoa, já viu ou olha pela primeira vez, a intenção é chegar àquela pessoa, independentemente de ser boa ou a intenção boa ou ser má, mas sim chegar à pessoa. Exato. Sociólogo Henrique, a pessoa enquanto conversa com outra pessoa através da tela, por exemplo, sem conhecer essa pessoa, começa a criar algumas expectativas, ou melhor, várias expectativas. E essa criação de expectativas, há algum risco da pessoa se frustrar de alguma forma? Há risco, sim, porque a pessoa, estando sozinha, não tendo aquela pessoa por perto com quem está a conversar, às vezes sente-se quase que mais à vontade e, nesse sentir-se mais à vontade, ali pode ir adicionando algumas facetas da sua personalidade que não correspondem à verdade. E então essa pessoa não está ali por perto para ver, não estão tendo esse contacto para decifrar que há, por exemplo, alguma falsidade em alguma faceta desta personalidade. Isso pode causar riscos. E o que se tem que ter cuidado é para se ter para já a confiança, a segurança. Em tendo a confiança e a segurança, pode-se agora gerar o quê? O respeito, e tendo o respeito, esse respeito já é fundamental no relacionamento entre essas pessoas. E isso parte, como você falou, do diálogo, porque esse diálogo vai gerar o entendimento, não é? Se o diálogo gera o entendimento, e quando a conversa é virtual, às vezes há mais tolerância no diálogo do que numa situação real. Não é? Uma comunicação que a pessoa está ali frente a frente. Então, havendo mais tolerância, essa maior tolerância no diálogo, isso pode gerar com mais facilidade o entendimento e o respeito, para que se possa fazer esse discernimento e, afinal de contas, ver o que pesa, o que uma pessoa, por exemplo, às vezes, porque relacionamento é partilha. Nessa partilha, o que uma pessoa pode abrir mão e o que outra pessoa também pode abrir mão, em detrimento daquilo que é comum, que é o relacionamento entre essas duas pessoas. E o diálogo é de fundamental importância. Neste caso, à distância, às vezes a pessoa sente-se muito mais à vontade, muito mais, já não tem medo, não tem muito medo, porque a pessoa não está ali, consegue se abrir muito mais. E essa abertura maior é fundamental para o estabelecimento eficiente de um relacionamento. Fazemos assim, saímos para um pequeníssimo intervalo e já voltamos. Já voltamos para mais discussão em torno do tema relacionamento pela internet. Não saia daí. Continuamos o programa abordando a temática relacionamento pela internet. E está conosco o sociólogo Henrique Varela e psicólogo Nilson Mendes. Senhores, olá mais uma vez. Olá. Tudo bem? Conversávamos então a questão de uma pessoa, ao estar a conversar através da rede internet com outra pessoa, se há algum risco dessa pessoa a se frustrar. Porque nessa conversa começa a criar algumas fantasias em torno da pessoa com quem está-se a conversar. Há esse risco de frustrar? Há esse risco, sim, porque é tipo de um pulo no escuro. Você está a dar um pulo no escuro num buraco, não sabendo, por exemplo, o que eventualmente pode estar ali no fundo. Às vezes, alguém pode te dizer que o que pode estar lá, pode estar um objeto A, B ou C, mas que, afinal de contas, ao constatar a realidade, ao cair na real, não é A, B e C, mas sim F, G e H, por exemplo. Ou seja, situações totalmente distintas, totalmente diferentes. E com esse relacionamento virtual, com um perfil que às vezes você nem tem a certeza se de facto é, porque como disse há bocado o colega Nilson Mendes, tem gente, por exemplo, que coloca foto da natureza, foto de um animal ou outro. Então, no contacto real, caindo na realidade, pode surgir alguma decepção, sim, porque há esse risco, porque nenhuma garantia a pessoa tem que aquilo que está sendo mostrado é algo que é de facto, que é verdadeiro, que é real, não é? Só
chegando no terreno, face a face, é que pode-se constatar isso. E a constatação pode ter uma avaliação positiva ou uma avaliação negativa. O que se busca, o que se luta, o que se espera, que se torce sempre, é que a avaliação seja sempre pela positiva. A expectativa, chamada expectativa comportamental. Aquele comportamento que a pessoa necessariamente espera, exige e cobra dessa pessoa ao ter o contacto face to face. Nilson, por favor. Assim, da mesma forma, porque a construção da relação virtual também baseia-se na confiança. Quando há quebra da confiança, a pessoa fica decepcionada, não é? Sobretudo quando a nível das promessas, ou então de fantasiar a vivência que não tem, quando é uma pessoa desconhecida. Mesmo que a pessoa conhecida, que já conhece, quer dizer, que já conhece anteriormente e agora estão a estabelecer o contacto na rede social, pela internet, muitas das vezes também entra a fantasia ilusória, que é simplesmente o criar expectativa de uma vivência ou de uma aparência que não é ou não tem. E quando a pessoa descobre ou vê que não é, sobretudo com a ausência inesperada ou então afastamento inesperado da pessoa, começa a cair na realidade que realmente foi enganada. E isso cria, ou seja, a pessoa que decepciona com a situação, com a pessoa, porque antes foi o contato da relação e da confiança, levou com que confiou, acreditou, deixou levar-se pela outra pessoa numa situação que, pronto, de certa forma, como eu disse, porque a tendência da procura da relação na internet, seja amorosa, seja de amizade, seja de profissional, seja social, seja simplesmente o contacto para aumentar os números dos amigos, não é? Há sempre uma intenção. Essa intenção é tapar o buraco da solidão, porque a pessoa, em certa circunstância ou algum ponto, existe uma fragilidade, mesmo que seja, por exemplo, entro em contato com o Henrique a nível profissional, porque sei que através de Henrique posso chegar a conseguir um trabalho. Estou carente, posso conversar com uma pessoa, sentir de estabelecer, mesmo que seja menos intensivo, conversar com ela, eu sinto-me bem. Consigo desabafar com uma pessoa, simplesmente, há sempre uma intenção. Pode não ser só a relação amorosa, mas também com as outras intenções que a pessoa Como, por exemplo, no meu caso, que é psicólogo, a pessoa faz-me um pedido que eu não conheço, profissionalmente aceita, a pessoa estabelece contato comigo, posso não responder, a pessoa quebra a expectativa da minha pessoa enquanto psicólogo, não é? Ou então do Henrique enquanto sociólogo, porque sabe que através do estabelecimento de contato pode desabafar, pode procurar ajuda, pode simplesmente encontrar uma solução do problema, ou então da solidão, como eu mesmo disse, a pessoa muitas das vezes faz isso por causa da solidão, ou então do momento menos alegre, ou então depressivo que a pessoa está a atravessar. E mesmo como a pergunta disse, há risco, sim, a pessoa decepciona, sim, quando a outra pessoa não corresponde realmente à sua expectativa que criou, que imaginou, que fez a ilusão na sua pessoa e, por fim e ao cabo, entra em, não digo desespero, mas sim a quebra de confiança leva com que a pessoa quebra. Da mesma forma da relação presencial, quando não há confiança, não há estabelecimento de contato, não há interação, não há comunicação, não há nada. Simplesmente não existe confiança. Confiança não é simplesmente não acreditar na pessoa, mas não acredita justamente na vivência com outra pessoa. Ok.
Citou aqui, de facto, algumas consequências advenientes de uma relação virtual, não é? E a questão da frustração. Existem outras consequências em torno desse tipo de relacionamento? Queira, por favor. E pode existir, por exemplo, o tal afastamento, porque no relacionamento há uma coisa que é fundamental, o diálogo. Estabelece uma ponte, uma proximidade entre uma pessoa e outra pessoa. Não havendo esse diálogo, ou mesmo estabelecendo o diálogo, verificando-se, por exemplo, que há alguma falsidade nesse diálogo, vai-se ter a quebra de confiança. E essa quebra de confiança também vai gerar alguma insegurança nessa pessoa. Não tendo confiança, não tendo segurança, o que é que a pessoa pode fazer? Pode simplesmente bloquear aquela amizade. E esse bloqueio vai levar à construção de muro, de barreira. Muro numa relação é para quê? Para separar, para afastar. A partir do momento então que a pessoa sente-se insegura, perde a confiança, acaba por fazer esse bloqueio e acaba por gerar o afastamento dessa pessoa. E havendo o afastamento, pode agora ficar apenas com sentimentos, agora alguns sentimentos de, como é que eu posso dizer, algum remorso. Recalcado. Exatamente. Sentimentos recalcados. Por ter bloqueado aquela pessoa e depois agora fica com um monte de interrogações na cabeça, dizendo, por exemplo, não sabendo como é que está a situação, por exemplo, sentimental daquela pessoa, como é que aquela pessoa está a vivenciar o seu dia a dia e entendo, por exemplo, essas situações de recalque, pode ficar com essa ideia de algum peso na consciência, peso esse provocado por aquele bloqueio da amizade que a pessoa acabou por fazer. E esse é um risco que é bom que se evite. Portanto, e para isso é necessário ter sempre atitude inteligente, pensar antes de agir, não agir impulsivamente, não é? Agir por instinto para depois ir a pensar. Temos que usar a razão para a nossa ação. E assim a probabilidade de haver decepção, probabilidade de haver insegurança vai se diminuindo. Eu posso até acrescentar mais uma demanda disso, é o comportamento do risco. Quando uma pessoa perde a confiança do outro que depositou, não é, plenamente, 100%, não é, e chegou a um ponto que quebrou essa confiança, a pessoa pode ou a hipótese alta de ter um comportamento de risco, não meramente o consumo de substâncias psicoativas, pode ser álcool, pode ser entre outras drogas, mas sobretudo a nível de medicamentos, por causa da perda da insônia, quando uma pessoa quebrar, digamos assim, fica decepcionada, entra em desespero, ou raiva ou rancor, que são outras consequências, outros sinais também, sofre de insônia, não consegue dormir, a nível de alimentação, baixa autoestima, a nível de confiança com o outro, a interação com o outro, mesmo como a Eric disse aqui, o isolamento por detrás que está, a pessoa não quer apresentar no meio social, no meio dos amigos, no meio familiar, ou mesmo a nível profissional, com aquela baixa presença, com desculpa ao médico e entre outras coisas que acontecem, não é? Mas, por outro lado, a nível mental, para além da ansiedade, porque perda de sono leva com que a pessoa cria um quadro de ansiedade e com o quadro de ansiedade, tomando medicamento, poderá originar um quadro depressivo. Depressivo pode tanto ser leve, depressão tanto pode ser leve, como pode ser moderada, como pode ser grave. A nível de grave, já com a introdução de medicamentos, perda de apetite, choros compulsivos, não acreditar em nada, absolutamente nada, quer a nível de homens, quer a nível das mulheres, porque não só as mulheres são vítimas, também os homens são vítimas, não é? Desinteressa em tudo aquilo que antes tinha o capricho, tinha o gosto, tinha o prazer de fazer. E, por outro lado, a nível de comportamento familiar, interação familiar, fica praticamente completamente afastado sem a comunicação. Isso são algumas consequências que possamos assistir ou acompanhar a nível dos adultos, mas também a interação, o relacionamento
na rede social ou internet não é só adultos, também adolescentes, que hoje em dia estão cada vez mais usuários da rede social a nível mundial. A nível de adolescentes, redução do aproveitamento escolar ou queda de aproveitamento escolar não é falta de contato ou isolamento com os colegas, mas não fala do assunto, sobretudo quando o assunto é virtual. Repara um dos sinais fundamental a nível da rede social, Facebook, estilo ou tipo da conversa. É uma conversa com frases muito depressivo ou então buscando de um autoestima, porque aquela autoestima falta de confiança, a falta de autoestima, cai a autoestima e a pessoa recupera a autoestima através de quê? Partilhas das frases ou dos textos dos outros autores, não é? Ou então cria qualquer ilusão que está bem fisicamente ou psicologicamente está bem através das frases solteiro ou rei, seja o que for as palavras que utilizam, isso para ocupar em pequeno segundo ou minuto ou dia, ocupar esse bem-estar. Mas também a intensidade do uso da rede social. Se antigamente era limitado, sobretudo a nível do contato com a pessoa indicada diretamente, mas agora já torna frequente a nível do uso. Então são alguns sinais que temos que estar visíveis, sobretudo a nível da adolescência, não é? Nessa fase dos 13, 14 e 15 são já usuários frequentes de Facebook, e também das partilhas, não é? Das partilhas que eles fazem intensamente, não é? Então aqui temos que dar um olhar de uma forma mais direcionada, porque são um público-alvo mais fragilizados em termos dos conteúdos da chegada, ou então mais vulnerável em termos do assunto, o relacionamento na internet. Por isso que temos que estar, de certa forma, atento, mas também com o objetivo de informar e consciencializar a nível dos atos. Henrique Varela, houve tempos em que os pais diziam aos filhos para não conversarem com o estranho, e a internet possibilita exatamente o contrário, e muitas vezes nota-se que as pessoas acabam se expondo demais. Isso também é um risco, não é? É um risco, e esse risco pode ser corrigido com algum monitoramento que se pode fazer, alguma disciplina pedagógica no uso da rede social. E não deixar a pessoa se expor demasiadamente, e sim dizer que há limites, há um ponto onde você não pode ultrapassar. E esse ponto, isso tudo consegue-se com alguma pedagogia educativa que se pode fazer. E a educação, nesse caso, é fundamental, porque a educação vai domesticar, vai moldar, vai corrigir eventuais erros que o indivíduo possa ter na sua ação. Porque na nossa ação, na nossa interação na internet, nós agimos, e nessa ação que nós praticamos, há a reação que advém dessa nossa ação. E, em havendo uma reação após a nossa ação, pode haver erros. E esse erro, o que é que tem que ter? Tem que ter a correção, para que possa haver, no final, o sorriso. Como se costuma dizer, que a vida é feita do agir, do reagir, do corrigir e do sorrir. Mas só que às vezes nós não corrigimos. Se nós não corrigimos, não vai chegar ao sorrir, ao sorriso. Não chegando ao sorriso, é ali que entra a frustração, é ali que entra a insegurança, é ali que entra, por exemplo, situações de depressão, situações em que a pessoa se sente já insegura, e as situações em que a pessoa às vezes começa a se afastar uma da outra. E nós não fomos feitos para estarmos afastados uns dos outros. Nós fomos feitos para viver em comunhão, junto com o outro, compartilhando, convivendo, viver perto, próximo, junto de um outro. E nesse viver perto, viver próximo, junto desse outro, temos que explorar sempre
os aspectos que nos aproximam, que nos tornam próximos, unidos, e jamais aprofundar os aspectos que nos afastam. Porque se nós centrarmos nos aspectos que nos afastam, esse relacionamento vai se afundar. E isso ninguém quer. Então é necessário explorar os aspectos que unem, ver o que liga, o que une à volta disso, em que essas pessoas devem se reunir em arco e agirem sempre em sintonia, uma para com a outra. E é justamente conversar com esses estranhos através dessa rede de conexão. Nesse conversar, trocam até fotos de alguma intimidade, isso também traz algumas consequências. Sim, é por isso que inicialmente discutimos aqui, é preciso saber com quem fala, quando, como, aonde se conheceu, quais são os redes ou contatos dos amigos. Porque normalmente acontece que uma pessoa, independentemente do interesse que tem, a primeira coisa que ele pede, que ele procura é aonde mora, o contato da pessoa, com quem são os pais, digamos a nível de criança, a nível de adolescente, mas mesmo a nível dos adultos, trabalha onde? Ou seja, tenta procurar a informação que caracteriza justamente aquela pessoa. Se trabalha na Chára Santo Antônio, como por exemplo, o percurso, vive na fazenda, como por exemplo, trabalha na Chára Santo Antônio, vejamos o percurso que a pessoa faz. Ou seja, é tentar procurar sempre a informação de uma certa forma que beneficia a sua intenção, quer boa, quer má. Nilson, vamos daqui a pouco apontar algumas medidas para ter alguma precaução, logo depois de mais um pequeníssimo intervalo, e você aí não sai daí, já voltamos. Ponto de vista, terceira e última parte, mais uma vez, seja muito bem-vindo. Lembrando que abordamos aqui relacionamento pela internet. Nilson, conversávamos aqui que há situações em que os pais alertam aos filhos para não conversar com estranho, mas, no entanto, a internet possibilita exatamente o contrário, e há situações em que a pessoa, o adolescente ou mesmo um adulto troca mensagens comprometedoras, fotos e outros objetos de intimidade. Isso também traz alguma consequência, não é? Sim, obviamente que traz. Primeiro, a prevenção está em casa, com a família. A família sempre está atenta para alertar. Em primeiro lugar, vejamos que também o conteúdo da informação que os pais, quer a mãe, quer o pai, ou quer entre outros membros, carregam acerca das consequências ou então do uso abusivo da internet, quanto para os filhos ou então propriamente os adultos, não é? A nível dos filhos, como eu disse, o enquadramento perfil comportamental da pessoa que conversa com criança ou adolescente ou adulto, digamos assim, é um perfil já desenhado. É uma pessoa a procura, a primeira coisa, transmite a confiança que o outro quer criança, quer adolescente, tenha, que queira acreditar ou aceitar a sua confiança, que encontre uma pessoa amável, amiga, orientadora, ou amigo, ou um paixão, ou qualquer coisa que a pessoa transborda a confiança dos pais, a segurança dos pais para outra pessoa. Acontece da mesma forma também no relacionamento presencial. Um adolescente tem interação com colegas, acredita mais nos colegas do que propriamente nos pais. Ou seja, os pais são sempre falsos, ou mentirosos, ou chatos, entre outras palavras que possamos caracterizar os pais, e que propriamente os colegas que influenciam propriamente os caprichos ou desejos, ou então qualquer decisão que queiram tomar, nomeadamente, por exemplo, o consumo de outras drogas, ou então comportamento de risco, que é delinquência também, outro tipo de comportamento de risco, que propriamente nos pais que não faça isso, já disse que isso leva a qualquer consequência futura. Então ali o segredo está na base da confiança. Quando o perfil do outro transmite a confiança, estabelece uma relação mútua que faz com que a pessoa perde a noção, o que é que faz? Compartilhação
de fotos ou vídeos, tanto a nível de intimidade, como já vimos várias vezes no nosso momento atual, contacto de telefone, por outro lado, endereço da casa, tudo isso. Como eu disse, o ideal aqui é a intenção de propriamente o outro que está, ou outra que está da outra tela. Pode ser a intenção boa, mas também pode ser a intenção má. É isso que o Henrique há pouco disse aqui. Nós temos que estar preparados para saber, ou seremos alegres, ou então afundamos para baixo na decepção, porque muitas das vezes a correspondência da confiança ou do afeto que está lá, quando não é correspondido, ou então simplesmente descobrimos que é a ilusão ou imaginar, afundamos para baixo. Há poucos dizem que para consolidar uma relação é preciso confiança, diálogo, digamos que é quase não, é uma empreitada. Portanto, numa relação virtual, é possível consolidar todos esses atributos? Esses atributos são, sim, possíveis, porque isso já podemos ver que é o pré-requisito para uma relação estável. Não havendo confiança, não havendo respeito, dificilmente de haver uma estabilidade no relacionamento. E sem falar também do contacto físico. Com certeza que sim. E nós temos que saber também que nesse nosso contacto virtual com a outra pessoa nós estamos a agir. E nós agimos, mas não controlamos a consequência. E não há nenhuma ação que é gratuita. Toda ação provoca uma consequência, uma reação que nós não controlamos. Se nós não controlamos a reação, então temos que ter muita responsabilidade na prática da nossa ação. Neste caso, em se relacionando com uma pessoa, temos que ter esse cuidado que a nossa ação não vá provocar, por exemplo, uma reação de desespero, uma reação de desânimo, uma reação de decepção por parte daquela outra pessoa. Daí é fundamental estar atento para se poder fazer um discernimento seguro. E esse discernimento que nós fazemos, o discernimento seguro, é o discernimento que nos leva a ter sempre ações acertadas, ações positivas. E se nós estamos tendo ações acertadas, ações positivas, quer dizer que a probabilidade de uma reação negativa, uma reação decepcionante do outro lado vai se diminuindo, isso com a nossa contribuição, com a nossa colaboração, porque tem que haver essa sintonia nessa relação da pessoa que está desse lado e a pessoa que está do outro lado virtual a se interagir uma com a outra. Então esse diálogo que vai gerar a confiança, que vai gerar a segurança e que por sua vez irá provocar a estabilidade. Nilson, a mesma pergunta para si. É possível consolidar uma relação virtual adotando os atributos que são essenciais para consolidar uma relação tradicional, por exemplo? É possível? Claro que é possível. Uma relação começa com uma interação. E para ter uma interação é preciso diálogo, é preciso a conversa, é preciso confiança, é preciso para conversar, mesmo que seja um mundo virtual, é preciso também sentir-se segura, porque se não sente segura se eu não sinto seguro com o Henrique, não troco informações, não converso com o Henrique via virtual, ou da mesma forma com qualquer paixão. Então isso é possível sim criar, desenvolver, estabelecer essa ligação, não é? E tem muito mais. Por outro lado, digamos que propriamente não é só comunicação, não é só confiança. O fundamental aqui, independentemente do sentido da relação ou tipologia da relação na internet, possa ser na internet em relação de amizade, não é? Mas é fundamental aqui outra ferramenta também que é fundamental na relação presencial é a compreensão. Temos que compreender, compreender o outro, sobretudo a nível do estado emocional ou então comportamental, como por exemplo simplesmente de uma ausência inesperada de 1 ou 2 dias que a pessoa ficou à procura. Ou seja, temos que compreender. E isso leva com que tenhamos ou desenvolvemos a empatia, não
não simpatia, a empatia com que entendemos, compreendemos com que a outra. Muitas das vezes isso que acontece, é uma das palavras que há pouco referiu aqui, também quando as coisas não estão certas na relação, virtual ou pela internet, uma das consequências é violência psicológica, violência não é física, mas moral, é violência patrimonial. Então tudo isso também são consequências que as pessoas são ou podem correr quando as coisas não correm bem, quando as coisas não estão bem, que pode surtar consequências muito mais graves, como por exemplo consequências violência psicológica ou verbal, que leva com que seja psicológica, ameaçada ou chantageada, sobretudo quando há partilhas de fotos ou conversas que são praticamente íntimas para o outro. Tudo isso leva o efeito. É por isso que esses ingredientes são fundamentais para ter um suporte, uma base, como mesmo o nosso grande Nelson Mandela referiu. A nossa sociedade precisa-se de construir pontes. Essa pontes que são praticamente esses ingredientes para levar com que nos sentimos bem feliz, bem estável, sociável, que leva com que possamos interagir ou socializar com o outro de uma forma que o outro também sente bem com ele. E diante do que abordamos aqui, que uma relação pela internet tem vantagens, desvantagens, riscos e outros pontos, por favor, cada um tem 1 minuto para deixar as considerações finais. Começa por si, Eric. Olha, eu começo aqui por citar um pensamento de Martin Luther King, que há muito tempo atrás havia dito o seguinte: nós, seres humanos, aprendemos a nadar como peixes, a voar como pássaros e não aprendemos a conviver como irmãos. Ou seja, o relacionamento entre irmãos é um relacionamento que deve ser na base da fraternidade, na base do respeito, na base do amor e na base da felicidade. Isso está ao nosso alcance. E nós temos que passar a ter no nosso dia a dia, na nossa convivência, o verbo amar como obrigação e não como opção. E a partir do momento em que nós transformarmos o verbo amar em obrigação e não opção no nosso relacionamento pessoal, profissional, afetivo, tudo isso vai gerar um ambiente de paz, um ambiente de concórdia. E eu agora finalizo mesmo com a seguinte recomendação: seja cortês com todos, sociável com muitos, íntimo de poucos, amigo de um, inimigo de nenhum. Assim estaremos sempre em paz e em felicidade. Nilson? Como eu costumo dizer sempre o Henrique, eu não gosto de falar depois do Henrique, porque é sempre um desafio. Bem, pegando um pouco também no raciocínio do Henrique, infelizmente nós temos opção de escolha. É um trunfo que nós temos na mão, é um direito, também uma obrigação de escolher. Agora cabe nós escolher o que é bem para nós, que possamos estar bem, sobretudo conosco mesmo, não é? E também escolher o mal, que leva a consequência. Mas o mais importante aqui é fundamental quando a pessoa tem consciência daquilo que ele quer ou ela quer, o que é que pretende, como pretende. Então isso tem uma satisfação enorme quando escolhemos coisas conscientes. Mesmo sabendo que há riscos, mas quando nós estamos conscientes de nossas escolhas, estamos sempre bem connosco. É isso que é a mensagem que eu posso deixar. Viva sempre bem e, sobretudo, consigo próprio. Senhores, muito obrigada por tê-los aqui. Obrigado. Obrigado. E chegamos ao fim do nosso programa. Muito obrigada pela sua companhia. Esperemos que conseguiu tirar o máximo de proveito. Nós nos vemos daqui a 15 dias.